Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos aqui para conversar sobre mais uma leitura. Dessa vez a gente vai estar falando sobre Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, né? Aqui no canal a gente já tem resenha para do mesmo autor, O Gigante Enterrado. Foi uma leitura conjunta que a gente fez, se não me engano, ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano passado. E essa aqui é uma história que se passa assim numa época mais medieval, após pós-invasão romana da Inglaterra. E é uma história bem peculiar. Eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição do vídeo dessa resenha aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas, enquanto a gente estava lendo O Gigante Enterrado, o pessoal no grupo falou, as pessoas que já tinham lido outras coisas do Kazuo Ishiguro, que aquele livro, né, O Gigante Enterrado, era uma história meio diferente, assim, era um estilo meio diferente do que ele costumava escrever. E aí eu fiquei curiosa de conhecer outras obras dele. Eu tinha pensado em ler duas obras, uma eu não comprei ainda, que é Os Vestígios do Dia, né, que foi até pro cinema, em 1993, um baita filme com a Emma Thompson e o Anthony Hopkins. Eu assisti o filme, já não me lembro mais, mas eu sei que eu assisti o filme, eu me lembro assim, que gostei muito, né, e gostei da interpretação, mas não me lembro com detalhes da história, então eu queria ler Os Vestígios do Dia, que falaram que é muito bom. E outro livro que é muito famoso dele, talvez um dos que as pessoas mais falem, mais gostem, é esse aqui, Não Me Abandone Jamais. Então esse aqui eu ainda quero ler. Esse aqui não comprei pra mim, comprei pra minha filha, porque tava entre a lista de leituras pra fazer Enem e tudo, mas eu quero ler, né? Mas esse ano, não sei se foi esse ano, ano passado, saiu dele o Clara e o Sol, né? Foi editado aqui no Brasil, publicado aqui no Brasil. E aí eu li a sinopse e gostei muito, falei assim, não, quero ler Clara e o Sol. Aí aproveitei uma promoção qualquer, comprei o Clara e o Sol. Gente, eu tô bebendo chá, porque apesar de ter esfriado aqui no Rio de Janeiro, temperatura que eu amo, em vez do calor infernal, ele traz à tona todas as minhas alergias respiratórias. Então, só um minutinho pra gente não começar a tossir aqui. Então, aí eu quis ler Clara e o Sol. Sobre o Kazuo Ishiguro, a gente já falou nele no Gigante Enterrado, então eu não vou ficar falando muito. Interessante dizer que ele é um autor Nobel, ganhou o Nobel de Literatura. Eu tentei pesquisar por qual obra específica, mas acho que foi pelo conjunto da obra dele até a época, acho que foi em 2017. E ele, apesar de ser um autor japonês, ele nasceu no Japão, ele foi para a Inglaterra com a família aos 6 anos de idade. Então muita gente não considera a literatura do Kazuo como a literatura típica japonesa. Eles consideram mais como uma literatura inglesa mesmo. Mas eu acho que ele tem características das poucas coisas que eu li em japonês. Ele tem características de autor japonês, sabe? Bom, mas a gente conversa sobre isso mais pra frente, né? Então é isso, ele é nome de literatura, já teve obra adaptada para o cinema, tem muitas obras aqui, a Companhia das Letras tem essa coleção, acho linda essa coleção colorida que ela faz. Essa capa, então, aqui com esse dourado eu achei maravilhosa. E essa capa aqui, gente, tem tudo a ver com a história. Você pode fazer uma análise da história só olhando para essa capa aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui, essa história aqui, ela se passa no futuro, ele não fala quando, aliás, ele não fala muitas coisas aqui pra gente se situar, mas ela se passa no futuro nos Estados Unidos. Aí a gente sabe onde localizar a história. E ela é narrada em primeira pessoa por essa inteligência artificial ou amiga artificial chamada Clara. Clara, a gente entende que ela é uma inteligência, é um androide, e tem uma aparência de um adolescente, né? Seria mais ou menos isso. E nesse universo aqui que ele criou, ela começa a história, ela tá na loja para ser vendida. Ela não é o modelo mais moderno, existem modelos mais modernos que ela, mas ela tem um diferencial dela, né? E a gerente quer muito vender ela porque acha que ela vai ser uma excelente companhia para uma criança ou um adolescente, né? Esses robôs aqui, normalmente nessa época, estão sendo comprados para fazer companhia a adolescentes. E então entra na loja a Josie,
A Josi é uma menina, adolescente, assim, dos seus, sei lá, 14, 15 anos. E ela tá muito doente, a gente já viu isso logo no início. E se apaixona pela Josi, começa pela Clara, ela começa a conversar com a Clara e tudo. A mãe não quer escolher a Clara, mas ela insiste, então a mãe acaba comprando a Clara pra Josi e leva ela pra casa, né? A Clara mora numa área meio que rural, com poucas casas. A única casa mais perto da casa dela é do Rick, que é um menino mais ou menos da mesma idade que ela, que mora sozinho com a mãe, só que eles estão numa condição financeira ruim, né? Mas ele, desde criança, é o melhor amigo da Josi e eles falam que vão casar, que vão ter um futuro juntos. Então, isso aí é o que a gente, né, vai falar aqui sobre o Rick e a Josi, né? Uma coisa interessante de observar, é importante nessa história, é que nessa distopia aqui, as crianças são elevadas. O que é isso? Pelo que eu entendi, porque ele não explica muito. Ela, em um determinado ponto da vida, elas recebem um upgrade intelectual, geneticamente falando, né? Então, elas são elevadas para ter um futuro mais brilhante, vamos dizer assim, né? Em todos os sentidos, mas principalmente profissionalmente, né? Para ter sucesso profissional. E uma outra coisa interessante de observar é que essas inteligências artificiais ou amigos artificiais como a Clara, eles são tratados como equipamentos eletrônicos, como uma batedeira, como uma cafeteira, como um celular, como um Alexa, vamos dizer assim, né? Então, para eles, para as pessoas que compram, eles são simplesmente equipamentos eletrônicos. E aí, gente, quando eu li a sinopse desse livro, eu achei que é uma história totalmente diferente. Às vezes tem isso, sabe? Eu coloco a ideia na minha cabeça e cismo que é daquele jeito e não abro espaço para outras coisas. Às vezes isso me desaponta bastante. E quando eu li a sinopse, o que eu achei? Que era uma história sobre, né, uma inteligência artificial. Só que, pelo que eu entendi aqui, eu achei que a Clara ia ser que nem uma órfã que não consegue parar numa casa de família. Sabe? Eu achei que ela ia estar mudando sempre de família e que a trama ia girar em torno disso. Só que não. A trama gira em torno mesmo da Josi, da menina que comprou a Clara, que está doente. Ela é o ponto focal da história, ela, a doença dela, o futuro dela, né? Então, a Clara é a narradora, lógico, é uma protagonista, mas tudo vai girar, as coisas que vão acontecer na trama em torno da Josi, né? A menina que comprou a Clara. A Clara, gente, é uma inteligência artificial, né, como já disse, então, ela é muito inteligente, né, ela é muito inteligente, mas emocionalmente ela é como um bebê, porque ela não tem experiência nenhuma, né, e o interessante observar é que a Clara tem a capacidade que todos nós deveríamos ter, que é de aprender observando e vivenciando as coisas, né. Então, a Clara que começa a história, uma Clara que está dentro da loja, que nunca viu nada ali nas paredes da loja, não é a mesma Clara que vai terminar o livro, porque a Clara do início, ela vai estar sem experiência de vida nenhuma, não vai ter observado nada. Essa Clara do final já viveu muita coisa. E ela vai absorvendo as informações, ela vai conectando fatos, ela vai chegando a conclusões, fazendo raciocínio, e assim ela vai desenvolvendo. Como nós, seres humanos, deveríamos aprender também com nossas experiências, estar atento para as coisas que acontecem à nossa volta. Mas nem sempre a gente, né, aproveita dos aprendizados que a vida traz. E a gente sabe que isso aqui é uma distopia, né? Então, uma coisa que me incomodou aqui é assim, eu sou uma pessoa que lê muita distopia. Esse ano até que não, porque eu tô dando mais foco nos clássicos. Mas eu sou uma pessoa que lê muita fantasia, muita distopia. Então, quando eu vou ler uma fantasia, uma distopia, eu já tô acostumada a saber que eu tenho que ter paciência, porque o autor vai passar pelo menos 20% do livro criando um mundo, sabe, gente? Criando, assim, um cenário, né? Enquadrando o leitor dentro daquele cenário que ele está criando, de lugar, de política, de situação social, de aparência, de tudo, né? E aí ele começa a desenvolver a história. Aqui a gente tem uma distopia, só que não é assim. O Kazuo, ele não está preocupado em descrever o mundo, em falar o que está acontecendo. É tudo meio que uma névoa em volta desses personagens, sabe? Então, assim, a gente não tem muita noção de qual é a situação que a gente está, onde a gente está, com o que a gente está lidando, a gente não sabe. A gente sabe que a Clara é a inteligência artificial, a gente sabe que as crianças são elevadas
E mais ou menos é isso, não vai ter muito mais informação do que isso. Sobre o universo que ele apresenta, sobre esse futuro que ele está apresentando aqui, né? E uma coisa importante também aqui é o seguinte, a Clara, porque Clara e o Sol? A Clara é carregada por energia solar, né? Então ela precisa ficar no Sol para ficar bem, é onde ela se carrega. E por esta razão, a Clara idolatra o Sol, né? O Sol para ela é Deus, o Deus dela é o Sol. Então ela acha que o Sol é um ser onisciente, onipresente, onipotente, que pode resolver toda e qualquer situação, né? E aí também uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração aqui, é que o autor não explica nada como funciona essas inteligências artificiais, a gente só entende, só tem alguns pequenos fatos, saber que a Clara não é o último modelo, saber que eles são criados para, né, fazer companhia, especialmente para adolescentes, crianças. Mas aqui o autor permite que a Clara vá desenvolvendo sentimentos. Mas são só sentimentos bons. Ele permite que ela desenvolva compaixão, amor, culpa, solidão. Mas é assim, ela só desenvolve sentimentos bons. Inveja, raiva, orgulho, essas outras coisas ela não desenvolve, né? Então isso aí também meio que me incomodou, porque tipo assim, né, não faz sentido. Como é que ela consegue, através das experiências que ela está vivendo, através das análises dela, desenvolver sentimentos bons, mas ela não desenvolve os sentimentos ruins, né? Eu achei isso muito estranho, achei assim que tirou um pouco da realidade da história, né? A narrativa, gente, como eu já falei, é feita pela Clara, e assim como no Gigante de Errado, o Kazuo, ele tem uma narrativa que não é rápida, é uma narrativa lenta, né? As coisas acontecem devagar, o tempo vai passando, os anos vão passando, não tem muita coisa acontecendo, né? E assim, como a Clara, para ela tudo é novo, o autor vai passar muito tempo detalhando pequenas coisas do dia a dia, coisas comuns, sobre botar livro dentro da mochila, um olhar, uma frase, um pôr do sol, a natureza em volta da casa que ela mora, as atitudes da mãe em relação à filha, como era o café da mãe. Assim, ele vai ficar muito tempo desenvolvendo coisas pequenas do dia a dia, né? Porque para Clara tudo é uma grande descoberta, né? E isso torna o ritmo da história um ritmo lento. Não é um livro tão, né, extenso assim. E é uma narrativa que vai desenvolver muito essas pequenas coisinhas, sabe? Então, se você está pensando em ler esse livro, tenha isso em mente. É um livro que não é um fluxo de ação, coisas acontecendo o tempo todo. E mesmo que acontece aqui, não é nenhuma aventura, né? São coisas do dia a dia, normalmente envolvendo relacionamentos, né? Relacionamento da Josie com a mãe, relacionamento da Josie com o Rick, relacionamento da Josie com a empregada, né? Quem tá nessa história aqui? O universo dessa história também é pequeno. A Josie, a mãe da Josie, a Clara, a empregada barra babá que mora com a mãe da Josie, né, com a família da Josie, o Rick vizinho, a mãe dele, e por último na história entra o pai da Josie também. Então esses são os personagens que estão envolvidos aqui nessa história, né? O que mais que a gente tem para falar? O que acontece aqui? Os computadores, eles são programados, né? Os computadores, os androides, são programados para fazer as crianças felizes, né? Fazer que os seus compradores sejam adolescentes felizes. E conforme a doença da Josie vai piorando, ela tem alguns momentos de que ela não consegue sair do quarto, que ela dorme o tempo todo, a Clara começa a se preocupar com ela, né? E a Clara porque quer arranjar um jeito de tirar a Josie dessa situação, que a Josie quer que a Josie seja curada, né? Então a maior parte da história vai desenvolver em torno da Clara querer fazer a Josie, a mãe da Josie, né? As pessoas com que ela está envolvida felizes, e ela procurar um meio dentro da alimentação dela de fazer isso. Então a história vai girar em torno dessa situação, né? E muitas questões são levantadas aqui ao longo da trama, assim, de uma forma sutil, né? Não vem assim
chegar chegando, mas assim, será que essa tecnologia toda, né, essas máquinas, esses androides, essas inteligências artificiais vão chegar em algum momento a substituir totalmente o ser humano? E será que isso seria vantajoso realmente para nós enquanto humanidade, né? Essa tecnologia toda, até que ponto ela é vantajosa? Não só a inteligência artificial, mas todo tipo de tecnologia, de máquina, de desenvolvimento tecnológico. Será que isso tudo, até que ponto ele ele traz benefícios? Eles são um bônus para a humanidade? Onde não estaria em algum momento... não seria em algum momento melhor, né, falar, bom, até aqui é suficiente, daqui a gente consegue fazer o negócio andar, né? A história traz esse questionamento, porque a tecnologia ela não vem só com vantagens, ela vem com muitas desvantagens também. E até que ponto o ser humano está preparado para tanto desenvolvimento tecnológico, né? O ser humano é muito egoísta. Isso aqui é um ponto que é levantado aqui, assim, de uma forma, né? Ele tá muito... E cada vez mais que a tecnologia entra, ele vai ficando mais autocentrado. Ele vai se preocupando só com os desejos, só com as suas emoções. Ele perde a capacidade de desenvolver relacionamentos onde outras pessoas são tão importantes quanto ele, né? Ele só quer estar satisfeito, não sentir dor, não sofrer. Ele não está preocupado com o que isso vai custar aos outros e ao meio. Isso é uma coisa levantada aqui. A questão da fé, né? A Clara tem muita fé no sol, é o Deus dela, né? Então ela acredita muito que o sol pode todas as coisas. E é muito bonito de ver isso aqui na Clara, essa fé dela, né? Então a questão da fé também é um ponto aqui dentro da história, né? E a história traz algumas pequenas surpresas, né? Ao longo do desenvolvimento. Eu não posso falar muito aqui porque senão eu vou estragar. São poucas surpresas, são surpresas importantes. Então eu não posso falar para vocês aqui mais sobre o que acontece com a Clara, com a Josie, com a família da Josie, né? Com o Rick. E nem o autor no final desenvolve muito assim, ó, isso aconteceu, aquilo, né? A história meio que para num determinado ponto e, né, acabou, né? É uma história, assim, até certo ponto, né, uma distopia, mas que traz umas situações para aquele momento ali em que ela acontece, umas situações realistas, né? Ela não tem muito, assim, não tem nada de onírico, não tem nada, assim, de romântico dentro dessa história. É uma história muito crua em relação ao que acontece, né? E uma coisa, assim, que eu senti falta também, além de não ter desenvolvido nada em relação ao universo, né, que a história se passa, praticamente nada, então a gente fica meio boiando aqui nessa história, ele não desenvolve os personagens dele, né? Além da Clara, que é uma inteligência artificial, e a gente não sabe, ele não explica pra gente até o quanto essa inteligência artificial consegue conectar raciocínios, pensamentos, até onde ela pode desenvolver, ele não traz isso pra gente. Ele não desenvolve os personagens dele também, ele não desenvolve a Josie até um pouquinho, mas a mãe da Josie que é importante, o pai da Josie, o Rick, ele deixa tipo assim, ele só traz pra dentro da trama aquilo que é essencial para ele dar continuidade à história dele. Então a gente só conhece esses personagens até um ponto, é um ponto muito superficial, sabe? A gente não vê além, né, do que acontece. E aí ele traz algumas questões, de repente o personagem tá ali se abrindo, acontecendo, mas ele passa aquela situação, a gente não sabe qual foi né, o que gerou aquela situação, nem pro personagem, nem pro meio, a gente não sabe. Ele não desenvolve depois aquele ponto que ele começou a desenvolver ali, ele não traz depois as consequências daquilo ali, sabe? Então assim, gente, foi um livro interessante de ler. Não é difícil de ler, apesar da narrativa não ser assim um fluxo de ação contínuo, mas é fácil de ler, é um livro fácil de ler. Mas assim, não fiquei apaixonada por ele não, sabe? É o meu segundo livro do Kazuo Ishiguro, eu ainda pretendo ler esse Não Me Abandone Jamais, eu pretendo ler quando eu tiver tempo Vestígios do Dia, porque eu quero fazer uma ideia geral do autor, pai. O cara é um Nobel de literatura.
Mas até agora ele ainda não me convenceu porque ele é um novel de literatura. Mas talvez isso seja eu, talvez para vocês o livro bata de forma diferente, né? E aí eu quero saber se vocês já leram Claro e o Sol, o que vocês acharam. E se vocês leem, não deixem de deixar nos comentários aqui pra gente como é que foi essa experiência de vocês. Vocês leram outras obras do Kazuo? Gostaram, não gostaram? Como é a experiência de vocês com o Kazuo Ishiguro? Contem aí pra mim, tá bom? Eu tô devendo pra vocês o vídeo de book haul, do Prime Day, coisas que eu comprei no sebo. Eu não fiz ainda porque amanhã, segunda-feira, né? Amanhã vai estar chegando algumas das coisas que eu tinha comprado que ainda não tinham chegado. E aí, durante a semana, eu solto esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.